Olá, tudo bem com você? Que Deus possa abençoar você e sua vida, sua família. Você, às vezes, tem dificuldade de realizar algo para Deus que está pedindo algo de você, sendo que às vezes nós queremos algo de Deus também. Mas colocamos dificuldade para realizar algo que Deus está pedindo, que às vezes a gente até tem medo de rezar porque não quer ouvir a voz de Deus. Pois bem, aconteceu com Naamã. Não é? Naamã, na leitura de 2 Reis 5, na liturgia de hoje, nós vemos que ele era um general, um grandioso general do exército do rei da Síria, estava doente, estava leproso e buscou o profeta Eliseu para se curar. Só que ele queria que o profeta curasse da forma como ele estava imaginando, né? De uma forma extraordinária, que o profeta o recebesse com todas as pompas, porque ele era general, e o profeta manda alguém dar o recado para ele, Naamã, né? Para ele fazer algo simples, não algo extraordinário, né? Como ele estava pensando. Às vezes na vida, na nossa fé, nós queremos que Deus realize as coisas de forma extraordinária, que apareça um anjo para nós, né? Como apareceu para Nossa Senhora, que de repente saia raios do céu, algo assim. Deus é simples e fala conosco de forma simples. É claro que de forma extraordinária certas mensagens de Deus se deram, mas foi para a Virgem Maria, foi para São José, né? E não para nós pecadores, certo? Então Naamã, ele como general do exército do rei da Síria, ele queria que o profeta o curasse da forma como ele quisesse, de uma forma extraordinária, né? E o profeta, de forma simples, manda o recado para que ele, Naamã, se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã não gostou dessa história, né? Olha o que ele diz. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro, né? Não foi nem falar com Naamã. Ele mandou o mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Às vezes Deus quer provar da nossa parte, já que queremos coisas de Deus, a nossa humildade. A primeira chave para conseguirmos as coisas de Deus é a humildade, né? Às vezes caímos do cavalo, às vezes, né, caímos feio para que nós sejamos exercitados na humildade. Às vezes estamos ensimesmados, estamos arrogantes, soberbos, como esse general aqui, né, do rei da Síria, Naamã. E aí Naamã, irritado, foi-se embora, né, virou as costas, dizendo: eu pensava que ele sairia ao menos para me receber, né, Eliseu recebesse Naamã, e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, né, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e de imediato curasse essa lepra, né? E aí ele fala assim: será que os rios lá da minha terra não são melhores do que os rios daqui de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Então Naamã não gostou nada como o profeta fez. Mandou mensageiro para testar a humildade de Naamã, né? E disse uma coisa simples, né? O profeta estava esperando algo extraordinário, né? Disse apenas para ele se lavar 7 vezes no Jordão, e aí ele ficaria curado. O que aconteceu depois que o general deu meia volta com raiva e foi embora, quis ir embora, os seus servos disseram: olhe, se o profeta tivesse pedido para o Senhor algo difícil, o Senhor não teria realizado, porque o Senhor queria a cura, não é? Então, mesmo que fosse algo difícil, o Senhor não teria realizado? Teria. Então, se ele está pedindo algo simples, que é apenas se banhar 7 vezes no Jordão, por que você não faz? Então, o general Naamã caiu a ficha e aí resolveu baixar a guarda e se lavar, como disse o profeta,
7 vezes no Jordão. E diz aqui o texto que a sua carne se tornou, versículo 14, a sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Então, o primeiro ensinamento que nós devemos tomar para nós nesse dia é que devemos ter obediência para com Deus. Se Deus pede algo difícil ou fácil, façamos. Lembrando que Deus nunca pede algo que seja impossível de realizar. Assim como pediu para Naamã através do profeta Eliseu, apenas que ele se lavasse 7 vezes. Às vezes Deus está pedindo que nós dediquemos um tempo maior para Ele, que nós possamos de repente ir à missa domingo, se a gente não vai, que a gente busque a confissão de repente, e a gente se coloca em dificuldade, que é milagres de Deus. Às vezes as pessoas chegam para a gente, olha, peça que eu receba esse milagre, quase que se esquivando de uma responsabilidade para com Deus. Não quer gastar tempo na oração para com Deus. Eu costumo dizer assim, olha, a nossa casa está pegando fogo, a gente vai apagar só com um copo de água? Não, precisa do corpo de bombeiros, precisa de muita água, e essa muita água é oração. Gastar tempo com Deus. E o que Deus está lhe pedindo de repente? Deus está lhe pedindo algo que às vezes nós não queremos dar. Deus nos pede algo na nossa consciência. Às vezes rezamos, Deus pede sempre na oração, mas às vezes até rezando pouco, Deus vai nos falar algo, vai nos comunicar algo pela consciência, como diz São João Paulo II. A consciência é o sacrário onde Deus fala. Outra coisa importante, esse lavar-se 7 vezes no Rio Jordão nos lembra purificação. 7 nos lembra os sacramentos. Existe um sacramento também que é de purificação, que é a confissão. A confissão é sacramento de cura. E Deus nos quer, na confissão, nos lavar. E a confissão não é algo difícil de se realizar, assim como os lavar 7 vezes no rio, não é? E às vezes colocamos tanta dificuldade. Eu tenho medo, o que o padre vai pensar de mim? Que coisa! Deus está pedindo só isso, se confesse. Queremos tanta coisa de Deus, mas a gente não quer largar o osso, não quer largar o pecado. E coloca dificuldades. Se fosse um anjo que estivesse lá, São Miguel, a gente deveria talvez ter medo, porque o anjo não peca. É por isso que Deus escolheu os padres, que são seres humanos que também estão sujeitos ao pecado. É claro que todo sacerdote deve buscar também a santificação, mas é alguém como nós, como um ser humano, e nós não deveríamos ficar com esse tipo de pensamento. O que o padre vai pensar ou deixar de pensar de mim? Estamos igual Naamã, colocando dificuldade na graça, colocando um obstáculo para a graça de Deus. A principal graça que Deus quer lhe dar não é uma cura física apenas, não é um emprego apenas, é a sua salvação. E como nós colocamos dificuldade para nos salvar? Basta ir até o padre e fazer o propósito de não pecar mais, e nós colocamos dificuldades. Então, nesse dia, que nós possamos, a partir desse ensinamento da Sagrada Escritura, nos converter, deixar de colocar tanto obstáculo para a graça de Deus. Deus nunca pede algo impossível de se realizar. E se pergunte o que Deus está lhe pedindo. Quanto tempo você não se confessa? Confissão, sacramento de cura. Não fique só jogando para os outros rezar por você, sendo que você deve assumir o compromisso também com Deus. É claro que a gente pode interceder uns pelos outros, mas não nos esquivemos, não tiremos a nossa responsabilidade também interceder, rezar por as situações pessoais nossas. Fazer vigílias. Quantas pessoas nesse tempo estão rezando na madrugada, sendo difícil ou não para elas, uns têm dificuldade de acordar mais cedo, outras não, rezo ao longo do dia, se não dá para ser de madrugada, mas estão assumindo uma responsabilidade para com Deus. Então, a palavra de Deus nos exorta nesse dia a darmos algo para Deus, se de fato nós também queremos de Deus graças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvada. E Nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem.